Fala galera, quem fala aqui é o professor Rafael de Física e a gente está aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o tema da aula de hoje é a introdução à termometria. Então hoje a gente vai estudar fenômenos como temperatura, calor, condutor térmico e isolante térmico. Tá? Então a gente começa falando um pouco sobre temperatura. O que é temperatura? Uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas será que a gente sabe de fato explicar o que é temperatura? Bom, na verdade explicar o que é temperatura não é uma coisa assim tão simples, porque na verdade a temperatura é a medida de um fenômeno microscópico. Então, vamos pegar aqui alguns conceitos de química. A gente sabe que tudo que está ao nosso redor, inclusive o nosso corpo, é formado por um conjunto de minúsculas partículas indivisíveis que são chamadas de átomos. Quando dois ou mais átomos se combinam, a gente vai ter o quê? Moléculas. Por exemplo, a água, a molécula da água é chamada de H2O. São dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então a gente pode dizer que, de uma maneira geral, tudo que está ao nosso redor é formado por um conjunto de moléculas. E a temperatura é justamente a medida do grau de movimentação dessas moléculas. Então, o que é a temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que formam um corpo ou um sistema. Então, quanto maior for a movimentação das moléculas que formam um corpo, maior vai ser a temperatura desse corpo. Quanto menor for o grau de movimentação das moléculas de um corpo, menor vai ser a temperatura desse corpo. Então, aqui a gente tem uma ilustração de como seria a movimentação das moléculas de um corpo frio e de um corpo quente. Então, no corpo frio, as moléculas se movem mais devagar, no corpo quente elas são mais agitadas, se movem mais. Tá? E se a gente para pensar, essa teoria ela tem realmente bastante lógica. Afinal, por exemplo, no gelo. O gelo é a água no estado sólido. No gelo, as moléculas de água não conseguem se movimentar com facilidade. Né? Então, a temperatura do gelo é uma temperatura baixa. A água líquida já é uma situação onde as moléculas têm ali alguma mobilidade. Então, a temperatura da água líquida já é maior do que a temperatura da água sólida, que é o gelo. E a temperatura do vapor de água, que é um gás, aí a temperatura já é alta, porque num gás, no vapor de água, as moléculas têm total liberdade para se movimentar. Então, de fato, quanto maior a movimentação das moléculas, maior é a temperatura do objeto. Então, a temperatura, na verdade, é a medida de um fenômeno microscópico, que é a movimentação das moléculas de um corpo ou de um sistema. Tá, ok? Bom, o primeiro instrumento usado para tentar medir temperatura pelo homem foram as nossas mãos. Só que as nossas mãos, elas são um instrumento confiável para se medir temperatura? Elas medem de fato temperatura? Bom, a resposta para essa pergunta é não. Por quê? Porque a mão, na verdade, ela vai medir o que a gente chama de sensação térmica. Tá? A temperatura da nossa mão, ela influencia na sensação térmica que a gente vai ter. O que a gente vai conseguir falar, pegando um objeto com a nossa mão, é se esse objeto está quente ou se ele está frio. E às vezes até nisso a temperatura da nossa mão pode nos enganar. Por exemplo, se a gente pegar 3 recipientes com água, um a gente coloca água fria, no outro a gente coloca água morna e no outro a gente coloca água quente. Se eu pegar as minhas duas mãos, colocar uma mão no recipiente que tem água fria, a outra mão no recipiente que tem água quente, deixo lá as duas mãos 1 minuto. Quando eu tirar a mão do recipiente com água fria e eu colocar no recipiente com água morna, eu vou ter a sensação que aquela água morna vai estar quente. Aí eu pego a minha mão que estava lá na água quente e coloco dentro da mesma água morna. Eu vou ter a sensação que aquela água vai estar gelada. Então com a mão eu vou ter a sensação que a água está quente e com a outra eu vou ter a sensação que a água está gelada. Então a temperatura da minha mão engana o meu cérebro. Ela faz com que eu tenha sensações de temperaturas diferentes. Então, a mão não é um instrumento muito confiável para se medir temperatura. Ela mede apenas a sensação térmica e até na sensação térmica ela pode levar a gente a ter um determinado erro. Então, tome cuidado. Quem nunca pegou assim na testa de uma criança e falou, você está com febre,
e quando colocou o termômetro viu que ela não estava. Então, um instrumento confiável para medir temperatura não é a mão, é o termômetro. Você acha que seu filho está com febre, coloca o termômetro nele e mede a temperatura. Okay? Bom, o primeiro instrumento confiável para se medir temperatura, ele foi criado pelo físico italiano Galileu Galilei. Ele batizou esse instrumento de termoscópio. Né? Galileu, que é o mesmo cientista que criou o primeiro telescópio, ele também criou o primeiro instrumento, né, o termoscópio. Eu vou explicar aqui mais ou menos como que funcionava um termoscópio. Primeiro, o que a gente chama de substância termométrica no termoscópio é, na verdade, o ar. Então aqui você tem um recipiente de vidro, por exemplo, um becker, ele atravessa uma rolha de madeira e chega aqui ao final de um becker, por exemplo, de vidro. Esse becker tem uma aberturazinha, aqui você tem um líquido, aqui um tubo de ensaio, desculpe, aqui o becker. Aqui você tem um líquido, o líquido que o Galileu usou no termoscópio dele foi o vinho. Né? O que acontece? Devido às condições de pressão, uma parte desse líquido que estava aqui no becker consegue subir um pouquinho aqui no tubo de ensaio. O que acontece? Se você pegar a sua mão, por exemplo, que é um corpo relativamente quente, e você tocar lá no recipiente de vidro, lá em cima, a sua mão que é quente vai fornecer calor para o ar, certo? Então o que vai acontecer? Vai fluir energia térmica da sua mão para o ar, fazendo com que a temperatura do ar aumente, ou seja, as moléculas do ar vão conseguir se movimentar mais. Isso vai fazer com que a pressão ali aumente e com isso o ar vai conseguir empurrar o líquido para baixo. Então quando o líquido desce, isso indica que a temperatura do objeto é quente. Já se você pegar um objeto frio, por exemplo, um cubo de gelo, e colocar aqui, o cubo de gelo vai roubar a energia térmica das moléculas de ar. Então as moléculas de ar vão ceder calor para o cubo de gelo, vão ter menos energia, vão se movimentar menos, a temperatura do ar vai diminuir, a pressão diminui e com isso o líquido consegue subir. Então quando o líquido sobe, a temperatura do objeto que eu encostei lá é uma temperatura baixa. Então é meio que o contrário do termômetro, né? Quando o líquido desce, que a temperatura é alta, e quando o líquido sobe, que a temperatura é baixa. Com esse instrumento, o Galileu conseguia comparar a temperatura dos corpos. Então ele media a temperatura de dois. Mediu do primeiro, fazia uma marquinha no vidro. Mediu do segundo. Se o líquido no segundo parou abaixo da marquinha que ele tinha feito, a temperatura do segundo corpo era maior. Se parasse acima, a temperatura era menor. E se parasse no mesmo lugar, eles dois tinham a mesma temperatura. Então esse era um instrumento confiável para se medir temperatura. Você conseguia descobrir qual corpo que estava quente, qual corpo que estava frio. E até mesmo se eles tinham a mesma temperatura, né? E mesmo se a temperatura deles fosse bem próxima. Né? Então é um instrumento bem bacana. Bom, mas o Galileu ele não chegou assim a associar valores numéricos para a temperatura. Né? Os primeiros a associar números à temperatura foram o Anders Celsius, o Gabriel Fahrenheit e o William Thomson, né? Que é mais conhecido como Lord Kelvin. O primeiro deles foi o Celsius. Vamos lá. O Celsius ele fez de fato assim, um termômetro de vidro e mercúrio, né? Não mercúrio, né? Porque ele usou álcool com um corante, né? Para o líquido ficar colorido e ficar melhor a visualização. Mas ele é um termômetro já no formato que a gente encontra até hoje na farmácia, né? Os termômetros mais antigos. Então aqui era um recipiente de vidro, dentro tinha álcool com corante para o líquido ficar colorido. E aí ele pegou esse termômetro e colocou dentro de um recipiente cheio de gelo. E ele deixou lá esse termômetro dentro do recipiente de gelo por um tempo. Com o passar do tempo o gelo começou a derreter e ele observou que o líquido estabilizava em determinada posição. Então, e o líquido ficou parado, o líquido do termômetro nessa posição, enquanto tinha gelo lá derretendo. Então o que ele descobriu? Que o gelo ele derrete a uma temperatura constante, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido da água ocorria a uma temperatura constante, e ele chamou essa temperatura de ponto de fusão da água. E ele deu um valor numérico para essa temperatura, ele chamou essa temperatura de 0 graus centígrados. Depois ele pegou esse termômetro, ele claro, fez uma marquinha para indicar onde era o zero, né? E colocou dentro de um recipiente com água e colocou a água no fogo. Depois de um tempo a água começou a evaporar e ele observou que enquanto tinha água evaporando, enquanto tinha água fervendo na panela, o líquido do termômetro estabilizava em uma outra posição mais acima
Ele então marcou essa posição, né? E ele chamou essa temperatura para a qual a água estava passando do estado líquido para o estado gasoso de ponto de ebulição da água. Ele chamou essa temperatura de 100 graus centígrados. Então ele descobriu que a água também evaporava, também passava do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura constante, que é o ponto de ebulição da água. Entre 0 graus centígrado e 100 graus centígrado, ele dividiu aqui esse espaço em 100 medidas do mesmo tamanho. Então, cada um desses pedacinhos que ele mediu, ele chamou de 1 grau centígrado. Tá? Após a sua morte, em sua homenagem, essa escala passou a ser chamada de escala Celsius. E as temperaturas 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, enfim, 20 graus Celsius e assim por diante, em homenagem a ele. Curiosidades da escala Celsius. O ponto de fusão do gelo nela é 0 graus Celsius, o de ebulição 100 graus Celsius. Um corpo humano saudável, ele vai apresentar temperatura nessa escala entre 36 graus Celsius e 37,7 graus Celsius. Abaixo de 36 graus Celsius, a gente vai chamar em uma temperatura de hipotermia, sendo que em alguns casos, se a temperatura for muito baixa, pode até levar a pessoa a óbito. E acima de 37,7, ou seja, a partir de 37,8, a pessoa vai estar com febre, tá? Sendo que se ela atingir 40 graus, essa febre já é bastante perigosa, podendo levar a pessoa a ter convulsões, até mesmo a óbito. E temperaturas a partir de até 42 graus, existem registros de pessoas que resistiram a isso, mas acima de 42, geralmente a pessoa vem a óbito mesmo. Tá? A escala Celsius ela vai apresentar temperaturas negativas, por exemplo, abaixo do zero eu vou ter a temperatura para a qual o gelo não está derretendo. Então eu vou ter lá menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E essa escala é até hoje a escala térmica mais usada no Brasil. Tá? Bom, o Fahrenheit ele repetiu os mesmos procedimentos que o Celsius fez. A diferença foram os valores numéricos que eles escolheram para a temperatura. Enquanto para o gelo derretendo o Celsius chamou de 0 graus Celsius, o Fahrenheit chamou essa temperatura de 32 graus Fahrenheit. E para a água fervendo o Celsius chamou de 100 graus Celsius, o Fahrenheit chamou essa temperatura de 212 graus Fahrenheit. Na verdade, para o Fahrenheit, o 0 grau Fahrenheit era a temperatura de um líquido, que era uma mistura de amônia com álcool, né? E tinha uma temperatura abaixo do que a temperatura para qual o gelo derretia. Tá? E dizem que os 100 graus Fahrenheit, ele escolheu a temperatura do próprio corpo, né? O corpo dele no dia que ele estava fazendo a experiência. Bom, então o Fahrenheit ele tinha um termômetro também com álcool e corante. O ponto de fusão da sua escala era 32, de ebulição 212. Se você pegar 212 menos 32, você vai ver que vai dar 180. Então ele dividiu o espaço entre o ponto de fusão e o de ebulição em 180 partes iguais, onde cada uma dessas partes corresponderia a 1 grau Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, a temperatura de um corpo humano saudável varia entre 96,8 graus Fahrenheit e 100,4 graus Fahrenheit. A partir de 100,4 o corpo humano ele vai estar com febre. Tá? Essa escala também apresenta graus negativos, então você vai ter também menos 1 grau Fahrenheit, menos 2 e assim sucessivamente. E ela é a mais usada até hoje nos Estados Unidos. A escala Kelvin. A escala Kelvin ela foi criada pelo físico William Thomson, que era um físico britânico, mas devido às suas importantes contribuições na ciência, esse físico ele acabou recebendo um título de nobreza e passou a ser conhecido como Lord Kelvin. Qual que é o diferencial da escala do Kelvin para a escala do Celsius e do Fahrenheit? O diferencial é que o Kelvin pensou o seguinte: bom, se a temperatura ela mede, digamos, a movimentação das moléculas que formam um corpo, então vai chegar um momento que a temperatura de um corpo vai ser tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que as moléculas simplesmente não vão mais conseguir se mover. Nesse caso, eu vou ter moléculas que praticamente não se movem mais, então eu vou ter a menor temperatura que existe no universo. Essa temperatura, que seria a menor temperatura que poderia existir no universo, o Kelvin chamou de zero absoluto.
e ele começou a graduar sua escala a partir dessa temperatura. Então, na escala Kelvin, a menor temperatura que vai existir vai ser o zero, que é o zero absoluto. Então, ele descobriu o seguinte, que na escala Celsius, essa menor temperatura ela seria aproximadamente igual a menos 273,15 graus Celsius. Aqui a gente vai desprezar esse vírgula 15, vamos arredondar o número para menos 273 graus Celsius. Então, na escala Celsius, o zero absoluto seria menos 273 graus Celsius. Se você somar 273, você vai ter o 0 graus Celsius, que é a temperatura para a qual o gelo derrete. Se você somar na escala Kelvin, 0 Kelvin mais 273, você vai ter o 273 Kelvin. Então, na escala Kelvin, o gelo ele derrete a 273 graus. Somando mais 100, você vai chegar então a 373 Kelvin, que vai ser a temperatura para a qual a água evapora, vai ser o ponto de ebulição da água na escala Kelvin. Entre 273, que é o ponto de fusão na escala Kelvin, e 373, que é o ponto de ebulição, você tem 100 medidas, também foi dividido lá em 100 partes iguais, onde cada uma dessas medidas corresponde a 1 grau Kelvin. Na escala Kelvin, então, você não vai ter graus negativos, né? E a temperatura para um corpo humano saudável ela vai variar de 309 graus Kelvin a 310,7. A partir de 310,8 Kelvin você vai ter febre, tá? Nessa escala você não precisa colocar aquela bolinha grau K, né? Basta você colocar o K. Então qualquer pessoa no mundo que estudou física sabe que um número acompanhado da letra K maiúsculo é uma temperatura medida na escala Kelvin. A escala Kelvin é chamada de escala térmica absoluta, porque ela possui o zero absoluto, e ela é hoje a mais usada no mundo, tá? Então, trabalhos científicos, eles geralmente têm que ter a temperatura registrada nessa escala. Então, o zero absoluto, que foi a grande descoberta do Kelvin, em graus Celsius é menos 273 graus Celsius, em Fahrenheit menos 469,4 graus Fahrenheit. Bom, visto aí um pouco sobre temperatura, né? Claro que a gente ainda vai estudar mais sobre temperatura nas próximas aulas. Vamos agora para o conceito de calor. O que é calor? Bom, primeiro, para falar em calor, eu tenho que ter uma diferença de temperatura entre os corpos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um corpo A que tem uma temperatura maior que o corpo B, né? O que vai ser o calor? O calor vai ser a energia térmica que vai fluir do corpo A, que é o corpo de maior temperatura, para o corpo B, que é o corpo de menor temperatura. Então, a energia térmica que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio é o que a gente chama de calor, tá? Claro, à medida que o corpo A vai cedendo energia térmica, a temperatura dele tende a diminuir. À medida que o corpo B vai recebendo energia térmica, a temperatura dele tende a aumentar. Então a tendência é que em algum momento a temperatura dos dois se iguale. Quando a temperatura dos dois se iguala, a gente vai dizer que eles dois atingiram um estado que é chamado de equilíbrio térmico. Então, se dois corpos atingirem um equilíbrio térmico, a temperatura dos dois deve ser iguais, tá? Quando que eu sinto a sensação de calor? Eu vou sentir a sensação de calor quando a temperatura do ambiente onde eu estou for maior do que a temperatura do meu corpo. Nesse caso, vai fluir energia térmica do ambiente para o meu corpo, então eu vou sentir a sensação de calor, vou estar recebendo energia térmica. Quando que eu vou sentir a sensação de frio? Eu vou sentir a sensação de frio quando a temperatura do meu corpo for maior do que a temperatura do ambiente onde eu estou. Nesse caso, eu vou estar cedendo calor para o ambiente. Então, vou estar liberando calor, logo vou estar sentindo a sensação de frio. Vamos agora finalizar essa nossa primeira aula falando da diferença entre um condutor térmico e um isolante térmico. O que é um condutor térmico? Aquele material onde o calor consegue se propagar com facilidade ao longo da sua superfície. Exemplo de condutores térmicos, a gente tem aí o ferro, o alumínio e o vidro. Isolante térmico, o que é um isolante térmico? Isolante térmico é aquele corpo onde o calor não consegue se propagar com facilidade ao longo da sua superfície. Exemplo, a gente vai ter aí o isopor, a madeira, o plástico, a borracha, são materiais que dificultam a propagação do calor. Então, a gente viu a diferença entre condutor e isolante térmico. Se você gostou dessa aula,
dá um like aí, curte a nossa aula, se inscreve no nosso canal, tá? A gente vai ter mais aulas sobre essa matéria. E é isso aí, até a próxima aula. Tchau, galera!